ouvir a voz do Salvador. Colossenses 3. O tema da igreja esse ano é Desponte. Cadê a faixa? Tirada ali. É Desponte. E nós iniciamos lá no retiro conversando sobre Filipe, né, que estava fazendo um excelente ministério e o Espírito Santo o mandou para o deserto, por uma estrada que estava deserta. E diz: vai para aquele caminho lá, ele está deserto. Mas no caminho deserto ele teve um encontro com Eutipe, com Eutipe, e falou do evangelho para ele, porque ele estava lendo a Bíblia, mas não conseguia entender. Houve uma disposição no coração de Filipe, ele foi lá e foi instrumento naquela estrada. Ele estava sendo um instrumento antes. Depois de falar para aquele Eutipe, ele foi batizado, e depois de batizado, Deus o levou para uma outra região, e ele continuou sendo instrumento nessa outra região. A grande motivação para o nosso coração, ao ler esse texto, precisa pensar assim: como é que eu posso ser instrumento de Deus? Como é que eu posso colocar em prática essas verdades na minha vida? O que precisa acontecer? Como é que eu preciso me adaptar para essa vida que está proposta aqui nesse texto? É basicamente isso que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos lá de Colossos. Diz assim, a partir do versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A igreja de Colossos era uma igreja muito perto da igreja de Éfeso, porque eram cidades próximas. E o apóstolo Paulo recebe algumas informações daquela igreja e escreve para ela. Mas essa carta que foi escrita para Colossos também deveria ser lida em algumas igrejas ali da redondeza. Lá no finalzinho do capítulo 4 você consegue entender isso, que a ideia era escrever para aquela igreja, mas que os irmãos ali de perto, de outras cidades, também tivessem essas informações. E se você ler a carta de Colossenses e ler a carta de Efésios, você vai ver que elas têm muita proximidade uma da outra. Parece que é Ctrl+C, Ctrl+V. Porque a região era muito próxima e a verdade que eles estavam vivenciando era também muito parecida. Então a palavra servia para as duas. O apóstolo Paulo escreve uma coisa para uma e depois escreve praticamente a mesma coisa para outra. É muito básico da vida cristã, da fé cristã, o que está nessa carta. Mas se nós aplicarmos isso para a nossa vida, nós teremos uma vida extraordinária, espiritualmente falando. Nós teremos uma vida com potencial extremamente benéfico para o reino de Deus. E às vezes nós temos um desejo de sermos instrumentos de Deus, de sermos usados por Deus, de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos cheios da unção do Senhor, e negligenciamos algumas coisas que são básicas, algumas coisas que são iniciais até na vida cristã.
e que precisam ser repetidas, cuidadas e cultivadas durante toda a nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo escreve essas palavras que são bem diretas e bem simples, só que no início dessa sessão, ali no versículo de número 5, ele diz assim, olha, lá no versículo 12 ele está falando, olha, vocês devem fazer essas coisas. Por que vocês devem fazer essas coisas? Ele vai dizer antes, lá no versículo 5, ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vocês já nasceram com Cristo, vocês já são de Cristo, vocês já foram ressuscitados, é o que diz no versículo 1, né? Vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Então, já que vocês têm uma nova vida, vivam essa nova vida. Obrigado, Marquinhos. Vivam de uma forma que vocês busquem com intensidade as coisas do alto. Está aí no versículo de número 1. Buscai as coisas lá do alto. No versículo de número 2, ele continua o mesmo raciocínio. Pensai nas coisas lá do alto. Por quê? Porque vocês morreram. Vocês morreram para as coisas daqui da terra. Agora vocês precisam pensar na vida de vocês como uma vida que está em Cristo. Então, quando a gente participa da Santa Ceia, é muito importante para a gente pensar dessa forma. Eu preciso viver a vida de Cristo, eu preciso viver a proposta de Cristo, eu preciso entender qual é o projeto de Cristo para a minha vida. Por quê? Porque eu morri. Eu morri para aquele velho homem. E agora a minha vida está juntamente em Cristo, em Deus. No versículo de número 3. E ele fecha essa ideia no versículo de número 4, dizendo assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, a nossa meta, e todos nós precisamos ter essa meta, a nossa meta precisa ser um reflexo de Cristo. Eu quero ser um reflexo de Cristo. A Lorena descobriu um espelho que nós colocamos lá no quarto do Caleb, um espelho baixo. E ela descobriu e está encantada com aquele espelho. A gente morre de medo, né? Mas dá uma folguinha para ela, ela vai engatilhando e vai lá brincar com a imagem dela no espelho. E ela acha super interessante, super legal brincar com a imagem dela no espelho. Nós precisamos olhar para Deus e querer que a imagem de Deus, que é Cristo Jesus, seja vista em nós, que as pessoas vejam isso em nós, que as pessoas entendam que nós somos de Deus, que nós somos de Cristo e que nós estamos refletindo os valores, os princípios, os propósitos de Cristo em nossa vida. Isso é uma luta, querido, que todo cristão precisa passar diariamente. O Ambrósio, que foi eleito presbítero hoje, vai continuar tendo essa luta de refletir a imagem de Cristo, buscar ser reflexo de Cristo. O irmão Tito, que foi eleito diácono, a mesma coisa. O irmão que se converteu no último culto evangelístico aqui, que levantou a mão e confessou a Cristo, do mesmo jeito. Quem quer ter uma vida com Deus, precisa buscar ser reflexo da imagem de Cristo. Essa é uma proposta difícil, e é a proposta que o apóstolo Paulo está fazendo para a igreja de Colossos. Apesar de ser simples, de ser muito básico para a vida cristã, é difícil. Ele vai dizer de toda essa ideia na carta toda, mas se você der uma olhadinha no capítulo de número 2, isso fica bem evidenciado. A partir do versículo 6, ele diz assim, capítulo 2, versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Seria muito legal se nós entendêssemos o Evangelho e falassemos, Cristo é mesmo o Salvador, eu quero essa verdade para a minha vida, eu quero viver isso e pronto, não preciso fazer mais nada, já sou salvo, vou para o céu, estou com a minha salvação garantida, está tudo tranquilo. Mas existe um princípio teológico chamado a perseverança dos santos.
aquele que está em Cristo, ele vai batalhar para permanecer em santidade, para agradar o Senhor, porque agora a vida dele está oculta em Deus, está junto com Cristo. Então ele vai se esforçar para viver aquilo que a palavra de Deus está direcionando a vida dele, para viver aquilo que o Espírito Santo fala no íntimo dele. Porque ele morreu para os rudimentos do mundo, para os princípios do mundo, para a verdade do mundo. Ele agora está numa verdade em Cristo, em Deus. E o apóstolo Paulo começa a trabalhar isso dizendo: olha, não basta apenas entender Cristo, vocês precisam andar nele. Vocês precisam depositar cada passo de vocês nele, na dependência dele, para que possam viver aquilo que ele tem proposto para vocês. Existia uma influência muito grande do pensamento judeu nas igrejas cristãs que estavam surgindo nessa época. E o judeu, por influência dos fariseus, quem não veio na quarta-feira perdeu a lição sobre isso, por influência dos fariseus, era muito legalista. O fariseu era extremamente legalista, cuidava de coisas minuciosas a respeito da lei, era legalista. E isso influenciou todo o povo judeu. O povo judeu tinha um zelo tão grande pelas coisas de Deus que se tornou um povo legalista. Quando alguns judeus se convertiam, eles queriam que os cristãos também fossem dessa mesma forma. O apóstolo Paulo, verdadeiramente convertido, entendendo o evangelho da graça, da salvação, da misericórdia, do perdão em Cristo Jesus, vai escrever para essa igreja e ele diz assim: olha, vocês precisam andar em Cristo, vocês precisam andar em novidade de vida, morrer para o velho homem e andar em novidade de vida. Isso vai muito além do que ser legalista, é uma nova vida, é um novo estilo de viver. Então tomem cuidado, ele vai dizer isso aí no versículo de número 8, ó. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tinha pessoas na igreja de Colossos, na igreja de Éfeso, na igreja de Laodiceia, naquela região toda ali, que estava querendo que os crentes fossem legalistas. Você não pode comer carne de porco, você não pode usar roupa assim, você não pode cortar o cabelo daquele jeito, você não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, cuidado com quem vem com muito não pode isso, não pode aquilo outro, porque vocês foram livres em Cristo, vocês foram libertos em Cristo, e para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então vocês precisam entender o princípio dessa nova vida que Cristo está propondo para vocês. É uma vida que é diferenciada, mas não é legalista. Então, às vezes, o discurso do legalista, o discurso dessas pessoas cheias de vãs filosofias, parece muito interessante, parece muito bonito. E às vezes nós queremos nos levar por ela. Tome cuidado. O apóstolo Paulo está falando, tome cuidado, porque parece que é o que você precisa fazer para que Deus se agrade da sua vida. Queridos, a única coisa que nós podemos fazer para que Deus se agrade da nossa vida é entender que nós não somos nada e não temos capacidade nenhuma se não estivermos em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo está insistindo nisso: andai nele. Vocês morreram, então vivam nele. Vocês agora estão nele. A vida que vocês forem viver, vivam para ele. Tudo é dele, para a glória dele. Ele fecha a ideia dizendo: tudo que vocês forem fazer, em palavras, em ação, de qualquer forma, é para ele, é dele, é nele.
Cuidado para que vocês não queiram parecer os bambambãs da região espiritual. O cara que sabe, que fala, o intelectual, o que manda e os outros obedecem. Cuidado. Porque não é essa a proposta de Cristo para vocês. A proposta de Cristo é que vocês tenham uma vida em Deus. Que os passos de vocês sejam dados em Cristo. Que o coração de vocês sejam tão cheios de Deus e tão cheios do Espírito Santo que vocês não dêem um passo sem pensar assim: a minha vida está agradando a Deus? Essa decisão, essa minha maneira de falar, essa minha maneira de se relacionar tem agradado ao Senhor? Isso é viver em Cristo. E o verdadeiro crente, ele busca na palavra de Deus instruções para viver isso profundamente. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. É o que ele começa a dizer quando entra no capítulo 3. Então, ele dá algumas dicas. A primeira, no versículo de número 5 do capítulo 3. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Façam morrer o velho homem. E não dá para eu fazer morrer o velho homem se eu continuo alimentando ele. Eu fiz uma decisão por Cristo, aceitei a Cristo, agora eu tenho que andar em Cristo. Se vocês aceitaram Ele, andem nele. Então, eu morri para aquele velho homem, agora eu tenho que andar essa nova vida, proposta em Cristo. Mas não dá para continuar alimentando os desejos, o estilo de vida daquele velho homem. Porque senão ele vai continuar se fortalecendo. E eu vou querer que ele morra. Porque eu quero viver a nova vida proposta em Cristo Jesus. Mas se eu continuar alimentando o velho homem, ele vai se fortalecer e ele vai me sufocando. Ele vai me esmagando como nova criatura. Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu sou uma nova criatura. E essa atitude de matar o velho homem precisa ser sufocada. Sufocada, suplantada diariamente. Ele dá uma lista aí e fala: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. O pastor leu um texto que fala também sobre isso logo no início do culto. Por que eu preciso sufocar essas coisas? Por que eu preciso virar os olhos para essas coisas? Por que eu preciso lutar contra isso? Porque estas coisas trazem a ira de Deus. Está no versículo 6. Sobre os filhos da desobediência. Então não é não se vestir desse jeito, não comer aquilo, não tocar naquilo. Agora é um estilo de vida diferenciado, e por causa do estilo de vida diferenciado, eu vou dizer não para a prostituição. Por causa do estilo diferenciado, eu vou dizer não para a impureza, para a paixão lasciva, para o desejo maligno, para a avareza. Eu vou dizer não para aquilo que desagrada a Deus. Não porque eu quero parecer melhor que o outro. Lembra do fariseu? O fariseu, ele subia no monte, batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano, cobrador de impostos, esse pecador. Ele queria e fazia coisas que pareciam ser espirituais apenas para pisar no outro, apenas para suplantar o outro, para subjugar o outro, para dizer que era melhor que o outro. O verdadeiro cristão que está em Cristo, ele não faz com o propósito de ser melhor que o outro, ele faz com o propósito de ser parecido com Cristo, de ser melhor do que o que ele era antes, do que o que ele era ontem, porque ele quer ser mais parecido com Cristo, ele quer ser mais reflexo de Cristo. E não o objetivo de ser melhor que o outro, de jogar na cara do outro: eu faço, eu participo, eu me envolvo, eu oro. Não, eu estou querendo ser parecido com Deus. Eu quero ser parecido com Deus. Quando eu não faço isso, eu vou dando lugar para outras coisas. E aí a gente precisa cuidar.
Ele diz assim no versículo 8, do capítulo 3: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E aí vem uma nova lista: ira, indignação, maledicência, maldade, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros. Por que isso? Porque vocês se despiram do velho homem. Vocês tinham uma roupa que só servia para aquele velho homem. Agora vocês tiraram essa roupa, se despiram dessa roupa, e vocês precisam se vestir de uma nova roupagem, de um novo estilo de ser. É uma nova moda agora. Deixe aquela moda para lá e se vistam na moda divina, na moda em Cristo. Ele diz assim: vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes no novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aí ele diz, novamente, então, não dá para vocês ficarem aceitando serem julgados por alguns judeus ou por alguns outros religiosos que apontam para vocês e dizem: nós somos melhor que vocês, vocês só podem ser iguais a nós quando vocês cumprirem todos esses rituais. Aí o apóstolo Paulo diz assim: não, vocês vão buscar a imagem daquele que o criou, porque em Cristo, no versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então o nosso objetivo é esse, é Cristo. É que Cristo seja tudo em mim. É que Cristo seja tudo no meu trabalho, é que Cristo seja tudo na minha vizinhança, é que Cristo seja tudo nas minhas finanças, é que Cristo seja tudo no meu acesso à internet, é que Cristo seja tudo nos meus relacionamentos interpessoais, que Cristo seja tudo em todos e em tudo. E aí a proposta dele é: então tá, vocês morreram, tiraram aquela roupa que servia aquele tipo de comportamento, agora vocês vão se revestir de um novo homem. E aí ele começa o texto que a gente leu no início da mensagem aqui. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aí, querido, eu queria que você começasse a olhar para esse texto pensando na sua família. Porque viver todos esses propósitos aqui, lá no trabalho, aqui na igreja, na célula, no ministério, é possível. Mas aí você vai estar vivendo com gente que talvez não te conheça, ou que te conheça parcialmente, ou que até te conheça bastante. Mas quem te conhece mesmo de verdade é quem está lá embaixo do seu telhado, é a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Esses te conhecem. E nesses, vocês precisam, com esses, vocês precisam se revestir desse novo estilo de vida. Eles precisam entender, a minha família precisa entender que eu morri para o velho homem. A minha família precisa reconhecer que aquilo que servia antigamente em mim como uma roupa tranquila, agora eu deixei de lado, porque agora eu quero vestir um estilo que agrada a Deus, que se pareça com o Senhor Jesus. E para isso, eu preciso me revestir desses princípios que estão aqui nesse texto. Eu preciso entender o que é ser um eleito de Deus. Qual é o privilégio disso? Como é que Cristo me escolheu? Cristo me elegeu.
Teve uma eleição hoje de manhã aqui, nós votamos e elegemos o Ambrósio. Você já parou para pensar que na eternidade teve um dia que Deus falou bem assim: eu vou eleger esse cara, eu vou eleger essa mulher. Já parou para pensar que você foi eleito por Deus, que você é eleito de Deus, escolhido de Deus? Isso é um estilo de vida que precisa ser entendido, porque se não for entendido, ele vai ser vivido superficialmente, vai ser vivido só uma parcelinha dele. E nós precisamos desejar viver a própria imagem de Cristo, ser parecido com Ele, amar como Ele amou, ser puro, ser santo como Ele era. É um desejo do nosso coração, viver todos esses princípios, bondade, humildade e especialmente suportar uns aos outros. Se você pensar nessas qualidades aqui, ou nesses atributos para a família, você vai perceber que se você viver isso, a sua família pode melhorar muito, querido. Se você viver a proposta desse texto aqui só na sua casa, meu Deus, a sua família vai ser quase que um pedacinho do céu. Porque na hora que alguém pecar, você vai olhar, como o texto diz aqui, no finalzinho do versículo 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se alguém precisar de bondade, o texto diz que é para você ser bondoso. Se alguém precisar de misericórdia, o texto diz que é para a gente ter afetos de misericórdia. É um estilo de vida diferenciado. Versículo 14 diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor. A pessoa, se a gente pudesse viver isso em casa, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer julgamento, acima de qualquer apontar de dedo, de qualquer acusação, o amor de Deus, dirigindo a nossa vida, dirigindo os nossos relacionamentos, dirigindo a nossa família. Então, ele fecha esse raciocínio dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa palavra paz que está aí, ela vem de uma palavra grega que se chama eiro, e significa juntar. Significa aquele que não separa, aquele que deixa junto, que deixa próximo, que não é áspero no relacionamento. Às vezes nós somos muito ásperos no trato um com o outro. E lá em Coríntios 13 diz assim: o verdadeiro amor não se exaspera. Mas às vezes em casa a gente chega perto um do outro e já sai arrancando pedaço, sai faísca quando chega um perto do outro. Nós precisamos desejar que a paz de Cristo nos aproxime, nos une, nos traga para perto um do outro e que a gente possa viver, mesmo com as falhas, mesmo com as limitações, que nós possamos viver uns com os outros, viver em paz, viver desfrutando daquilo que Deus tem para nós, em um só corpo. Pensar assim: essa pessoa faz parte de mim. É assim na vida cristã, nós fazemos parte um do outro. Talvez um dos maiores erros que o cristão possa dizer na sua vida é: ninguém tem nada a ver comigo. Eu faço da minha vida o que eu quiser, porque ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou na festa de casamento e eu desço até o chão, eu bebo o que eu quiser, porque ninguém tem nada a ver com isso. É a minha vida. Eu uso o meu dinheiro com o que eu quiser, porque ninguém tem nada a ver com isso. É a minha vida. Talvez seja um dos piores erros pensar dessa forma, porque nós fazemos parte um do outro. E quando a gente vive isso dentro de casa, querido, isso é uma bomba, é um perigo eminente. Porque nós estamos dividindo aquilo que Cristo está falando que é para estar junto. Quando nós vivemos isso na família espiritual, na igreja do Senhor, já é problema, imagina em casa. Que a gente saiba dividir, que a gente saiba viver em um só corpo, fazendo essa noção de que eu sou parte dela, ela é parte de mim, eu sou parte dos meus filhos são parte de mim, nós somos um em Cristo Jesus.
Precisamos aprender a viver isso. E ele termina o versículo 16 e 17, falando uma ideia muito profunda, apesar de simples. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é um desafio tão grande, querido. Eu estou há 10 anos casado com a Lodi, faço agora em julho. É uma dificuldade a gente conseguir fazer devocional junto. O pastor tem dificuldade de fazer. Tem. É difícil. Complicado. A gente tem que pagar um preço para poder sentar junto, ler a Bíblia, orar, colocar os problemas, abrir o coração, cantar junto. É complicado. Mas é preciso pagar esse preço e é preciso investir nisso. É preciso que isso seja uma meta, que isso seja um desejo do meu coração. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou pastoreando a minha família, o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos. Eu preciso investir nisso. É difícil, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não aguenta mais nada. Mas é preciso investir tempo nisso, separar tempo para isso, fazer com que isso aconteça. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não só no sentido de ter tempo para ler, ter tempo para devocional, mas que ela seja guia para a nossa vida. Mas como é que eu vou deixar a palavra de Deus guiar a minha vida se eu não conheço? Preciso estudar, preciso me dedicar, eu preciso batalhar para conhecer as Escrituras. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Saiba que você tem possibilidade de, tendo essa palavra habitando no seu coração, poder instruir. Você não vai ter mais tanta dificuldade em ser instruído, em ser admoestado, em ser levado a reconhecer alguma coisa que está de errado na sua vida em relação à palavra de Cristo. Por isso ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Na sabedoria da palavra de Deus, na sabedoria daquilo que Deus está nos ensinando. Louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que você consiga olhar para a sua casa, para a sua família, e viver isso. Viver essa ideia de que você morreu para o velho homem. Que você vive agora para Cristo, para ser reflexo de Cristo, para ser imagem de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em você. Mas não tem muito sentido das pessoas verem Cristo em mim quando eu estou andando no shopping, quando eu estou na rua, se dentro de casa as pessoas não veem Cristo em mim. Se o meu filho não vê Cristo em mim, se a minha esposa não vê Cristo em mim, não tem sentido eu vir aqui na frente e as pessoas olharem e falarem assim: olha, que homem de Deus. Não tem o menor sentido. Meu filho precisa perceber isso, a minha filha, a minha esposa precisa perceber isso. As pessoas da sua casa precisam perceber isso. Que você viva para a glória de Deus. Que você viva. E que tudo que você fizer seja em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Amém?